E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E vamos nós com outro vídeo de segunda-feira. E o tema agora é o quê? Minisséries que eu não completei. Acho que quando eu escolhi esse tema eu não pensei muito bem no assunto, porque agora, refletindo a respeito, tá parecendo mais que eu escolhi desfilar para vocês uma gigantesca sequência de fracassos, né? Já que eu vou mostrar só minisséries que eu não completei pelas mais inúmeras razões. Talvez isso seja meio depressivo para mim e eu devesse ter pensado melhor, mas já está feito. Mal já está feito, meu amigo mestre do terror aqui não me deixará desistir agora. Além do mais, como eu disse no primeiro vídeo, são minisséries que eu não completei, mas nem todas são minisséries que eu nunca consegui ler completas. Tem uma diferença. E é o caso da minissérie de hoje. Visões de 2020. Eu tenho esse número 1 aqui comprado em banca, né, nos anos 90, 1998, se não me engano. Comprei em banca essa edição. Queria muito ter completado, nunca consegui. Por N fatores. Cara, não vale nem a pena tentar enumerar. Eu fiquei tentando achar os números nas bancas de onde eu morava, não apareceram, né? Que no caso era da cidade vizinha, na verdade. Nunca encontrei. Outras coisas aconteceram na minha vida. Acabou ficando para trás. Mas eu li a minissérie. É uma minissérie em 3 edições. Esse é o número 1. Eu li a minissérie completa. Como eu fiz isso? Scans. Não gosto de scans, já falei aqui, mas acabei fazendo isso, acabei recorrendo a este artifício, porque sempre tive tremenda curiosidade de saber como terminava essa obra. Até porque estamos falando, como eu disse, de uma obra dos anos 90, né? 1998, eu acho. Vamos dar uma olhadinha aqui para ter certeza, ver se a gente encontra em algum lugar essa informação. Ali, ó. Junho de 1998, e é aquela velha história que tanto conhecemos, né? Lá atrás, em tempos já muito idos, a gente imaginava como seria o futuro. E hoje, né? Hoje nós somos o futuro, né? O que era futuro em 1998 é o nosso presente agora. 2020 já se foi há muito tempo, já estamos em 2024. E felizmente as visões que os criadores dessa minissérie tinham sobre um 2020 sombrio, totalitário, destrutivo, apocalíptico não se confirmaram. Pelo menos não de todos, porque mental e muitas vezes moralmente eu acho que a gente está na pegada dessa minissérie, né? Tem esse subtítulo aqui, né? Tesão de Viver. Essa capa aqui na época foi o que mais me chamou a atenção. Eu achei fantástica a capa. Achei maravilhosa. Foi o primeiro ponto que me fez querer ler. Porque quando eu ouvi falar dessa minissérie, eu ouvi falar por esse tipo de material aqui, tá? Esse encartezinho aqui que vinha no meio das revistas anunciando próximas edições, próximos lançamentos e tal. E eu acabei vendo ela assim, exatamente assim como tá aqui, ó. E, claro, fiquei curiosíssimo, queria ler. É uma publicação do selo Vertigo, é da Abril, né? Essa é uma publicação da Abril, né? Escritos por Jamie Delano, ilustrado por Frank Kitley, né? E James Sinclair é o colorista. Cara, né? Eu sempre digo cara, né? Mas o que eu vou dizer para você sobre essa obra? Em primeiro lugar, que é inevitável que hoje ela pareça bastante datada, não é nem a palavra, porque como você vai chamar de datado? Datado talvez a ideia de imaginar um futuro apocalíptico e destrutivo, mas ideias assim ainda são repetidas até hoje, né?
Até hoje temos aí sendo lançado em banca, de todas as maneiras que pudermos pensar, material com essa pegada. Então, né, e acho que sempre teremos, né? Daqui a pouco tem alguém imaginando como é visões de 3020, visões de 4020, né? Faz parte do nosso inconsciente coletivo querer imaginar o futuro, querer imaginar como as coisas são. E quando você quer criar uma obra, em geral a gente é bastante pessimista, né? Numa pegada dessas. E visões de 2020, então eu não vou usar o termo datado, né? Mas digamos assim que ela hoje em dia nos mostra como parecia distante, né? O futuro que nós esperávamos e como ele com certeza não é absolutamente nada daquilo que a gente esperou. Não fiquem assustados, eu não vou transformar isso aqui numa divagação filosófica sobre expectativas, futuro e evolução humana. Isso é material para um outro canal, né? Que quem sabe um dia vai surgir. Eu só estou falando o que acontece. Em 1998, o Delano resolveu imaginar um futuro na Terra aonde as coisas se ferraram, o bagulho ficou muito ruim para a humanidade. A velha história de sempre, pessoas com dinheiro e poder estavam vivendo bem, estavam vivendo melhor, pessoas com menor oportunidade, com menor ou nenhum poder aquisitivo, viviam na marginalidade, na sarjeta, tendo que sobreviver com migalhas. O mundo era dominado por um matriarcado, vamos dizer assim, né, por um governo feminista, o que neste caso, curiosamente, não deu certo. E quando eu digo curiosamente, é porque eu não estou afirmando claramente que foi culpa deste governo as coisas que aconteceram. Na minha maneira de entender, na minha interpretação, o governo e as coisas que adivinham dele, né, todas as mudanças que aconteceram e tal, eram apenas reflexo de um caminho que a humanidade tomou. Tá? Era apenas reflexo de um caminho que foi escolhido. Eu tô folheando aleatoriamente aqui, tá, gente? Que foi escolhido pela humanidade e deu no que tinha que dar. Então, eu diria que era capaz de acontecer basicamente a mesma coisa com qualquer governo, mas o mundo havia passado por uma mudança muito grande e as feministas, as mulheres haviam chegado ao poder com força, mas isso não garantiu, né, uma vida digna. E no meio disso tudo temos esse cara aqui. Aqui tem um pequeno resumo, se alguém quiser ler. Como você pediu, eu nunca leio, mas tudo bem. Temos o Alex Wojcik. Ele era um cara que vivia de pornografia, vivia de material erótico na sua época. E quando as coisas começaram a mudar, ele foi parar na sarjeta junto com todos os outros. O mundo em que ele vive, o futuro, o 2020 que ele vive, é uma mistura de tecnologias que a gente não conhece, com banalidades e mal, como é que eu vou dizer, é um amálgama, entendeu, de tecnologias que a gente não conhece, de coisas que seriam uma evolução tecnológica e ao mesmo tempo coisas arcaicas e grosseiras que sempre andaram com a humanidade. Ele vive basicamente na sarjeta, ele vive fora da cidadela dos poderosos, ele não tem escolha e o mundo vive assombrado por um novo vírus, um vírus que está matando geral, que basicamente, por isso o subtítulo Tesão de Viver, basicamente esse vírus deixa a pessoa doida e querendo transar, querendo trampar,
trampar não, né? Trepar. Querendo trepar com absolutamente tudo que existe. Não é nem com absolutamente tudo que é vivo. Não, com qualquer coisa. Com uma xícara, um copo, um poste, um carro. As pessoas enlouquecem neste nível. E o Wojciech aqui, o Alex, acaba contaminado por esse vírus. E a história conta essa saga dele em meio a essa loucura, tentando se salvar do vírus. Não vou dar mais informações que isso. Eu não tenho ideia sobre republicações, se aconteceram, se não. Eu sei, o que eu posso dizer sobre a história é que ela não termina como eu esperava. Ela não é o que eu esperava. Há um final que, pelo menos pra mim, foi bem inesperado. Mas ainda assim me agradou muito, a ponto de eu lamentar nunca tê-la completado. Como eu disse, eu li por scans, eu terminei de ler a minissérie por scans, mas eu guardei o número 1. Quem sabe um dia eu consigo os outros 2 números, porque mesmo ela não terminando da maneira como eu tinha a expectativa que terminasse, mesmo ela até me decepcionando um pouco em seu final, ainda foi um final bom o bastante para eu ter curtido demais. É uma visão de um 2020 que nós nunca vivemos. Acho que não chegamos a correr um risco total de viver, apesar da pandemia e de outras tantas coisas que aconteceram aqui recentemente no nosso mundinho, mas que também não dá para duvidar que um dia se possa viver, né? Caminhamos a passos largos para fins apocalípticos e isso é fato. Você não conhece Visões de 2020, vale a pena ler. Não importa que 2020 já está aí há mais de uma década atrás. Este 2020 aqui vai te conquistar. E se você gostou desse vídeo, deixa like. A revistinha até caiu. Pra mim, pra revista que caiu. E para o mestre do terror, que disse até ele ia gostar.